Olá, eu sou o professor Eduardo Benedito e nessa aula estaremos abordando o tema da Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial ocorreu com maior intensidade dentro do continente europeu, envolvendo as principais potências industriais. Foi o primeiro grande evento que inaugura de forma trágica o século XX. Foi um conflito que utilizou diferentes tecnologias de destruição e de morte, inclusive o uso de gases tóxicos como arma de guerra. Os soldados morriam envenenados, intoxicados pelo contato com os gases. Essa foi uma das contribuições da indústria química em expansão nesse período. Um mundo eurocentrado, um clima de confiança, otimismo e progresso. Estava consolidado o domínio europeu sobre a África e a Ásia. E um dos símbolos desse período é a Torre Eiffel, construída como portal para a Exposição Universal Mundial realizada em Paris em 1889. Durante a Belle Époque, a civilização europeia estava bastante empolgada com o desenvolvimento de novas tecnologias, como o avião, o automóvel, o cinema e o aperfeiçoamento de outras invenções já do século XIX. A Europa estava convencida do poder da ciência, da tecnologia, da cultura produzida nesse continente. Os habitantes das grandes cidades europeias frequentavam padarias, restaurantes, casas noturnas. Estar bem vestido dentro da moda era uma exigência entre os frequentadores desses estabelecimentos. A obra Baile no Moulin Rouge, que foi realizada pelo pintor francês pós-impressionista Henri de Toulouse-Lautrec, ilustra um pouco esse momento. Esse pintor ficou conhecido justamente pelas suas cenas da vida boêmia de Paris no final do século XIX. Os intelectuais, os artistas, músicos e pessoas da elite europeia participavam de concorridos saraus. No repertório, expressões de uma cultura erudita, refinada e requintada. Mas o indicativo que o panorama europeu podia se alterar é a obra O Grito, de um dos pioneiros do expressionismo, o pintor norueguês Edvard Munch, considerada uma obra-prima do expressionismo. O quadro retrata a angústia e o desespero, sentimentos muito presentes durante a Primeira Guerra Mundial. Outra vanguarda artística europeia também sinalizava que a Europa poderia caminhar para um tempo sombrio. É o chamado futurismo. No seu manifesto de fundação, o futurismo se coloca a favor da guerra. A introdução desse manifesto cita a seguinte passagem: queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo. O projeto estético do futurismo estaria em sintonia com o fascismo italiano no pós-Primeira Guerra Mundial. Nós temos dois intelectuais que viveram na época da Primeira Guerra Mundial e procuraram criar uma explicação sobre as origens da Primeira Guerra. Para Rosa de Luxemburgo e para Vladimir Lenin, a corrida imperialista do final do século XIX seria um dos fatores determinantes da Primeira Guerra Mundial. Uma outra explicação, uma outra teoria, uma outra perspectiva é formulada pelo historiador contemporâneo chamado Arnold J. Meyer. Para esse autor, a Primeira Guerra Mundial seria fruto das contradições das antigas aristocracias europeias que desejavam permanecer conduzindo o poder político e influenciando o poder econômico. O primeiro fator que ajuda a gente a entender um pouco a Primeira Guerra Mundial é justamente a expansão imperialista. A competição, a disputa, a insatisfação dos países que se sentiram prejudicados com a partilha da África e da Ásia é um foco de tensão.
A imagem acima retrata uma das reuniões realizadas durante a Conferência de Berlim, na qual as potências industriais combinaram as regras gerais da divisão da África. Países como a Inglaterra e a França conquistaram uma grande área de territórios, garantindo o fornecimento de matérias-primas e fontes de energia, essenciais para a expansão do capitalismo monopolista. Outros países, como a Alemanha e a Itália, chegaram atrasados e acabaram ficando com um número bem menor de territórios. Os desdobramentos da expansão imperialista acabou aumentando a rivalidade política internacional. A guerra já estava presente no horizonte da Europa. Um segundo fator para explicar a origem da Primeira Guerra Mundial foi a ascensão da Alemanha como uma potência industrial, abrindo uma concorrência direta com as principais potências europeias industriais do início do século XX, a Inglaterra e a França. A unificação alemã foi um processo conduzido pelo chanceler Otto von Bismarck. A rivalidade entre a França e a Alemanha alcançou um momento bastante crítico com a chamada Guerra Franco-Prussiana, ocorrida entre 1870 a 1871. Em disputa estavam as duas regiões da fronteira entre a França e a Alemanha, os territórios da Alsácia e da Lorena, que possuíam jazidas de carvão mineral. A coalizão alemã formou um exército com 400.000 soldados, já a França apenas 200.000 soldados. A França foi derrotada e teve que ceder os territórios da Alsácia e da Lorena para a Alemanha. Na imagem, as tropas alemãs ocupando o Arco do Triunfo, no centro de Paris. O terceiro fator que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi o aumento considerável do nacionalismo, muitas vezes alimentado pelos próprios dirigentes políticos, procurando conduzir e manipular a opinião pública a acreditar nesses inimigos reais e imagináveis. Ao mesmo tempo, o nacionalismo era um fator que procurava agregar as sociedades europeias a um determinado projeto político. Nesse sentido, a construção da narrativa nacionalista acompanha a construção do racismo como verdade científica. Como a possibilidade da guerra estava crescendo e ficando forte dentro da Europa, vários países começaram a se preparar para essa possibilidade. Começaram a investir pesadamente na indústria bélica, desencadeando uma corrida armamentista, que também ficou conhecida como paz armada. Bombas, balas, canhões, granadas, metralhadoras, tanques, navios, submarinos começaram a ser produzidos em grande escala. Todas as maiores potências industriais demonstravam sua capacidade de organização e planejamento. Nenhum país queria estar desarmado quando a guerra tivesse início. Mesmo na indústria bélica, na fabricação de armas leves e armas pesadas, muitos postos de trabalho foram sendo ocupados pela força de trabalho feminina, o que iria contribuir para a ressignificação do papel das mulheres nas sociedades europeias. Outro fator muito importante foi a construção de alianças políticas e militares entre as potências europeias. Esse arranjo já estava sendo costurado desde o final do século XIX, com a formação de dois grandes blocos rivais, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Em 1914, apenas 3 países europeus, Portugal, França e Suíça, possuíam regimes republicanos e democráticos. A grande maioria dos países europeus eram constituídos de monarquias ou formavam impérios, alguns constitucionais, outros autoritários. Para terminar, alguns recadinhos. Como estudar em casa? Como estudar sozinho? Em primeiro lugar, organize o seu tempo.
Dedique pelo menos um período do dia para as atividades da escola. Tenha um livro de história de referência. Utilize o caderno de aluno e para cada tema estudado, realize anotações necessárias. Elabore pequenas sínteses, elabore mapas mentais, faça anotações no seu caderno. Produza pequenas redações sobre cada tema. Assista às aulas da programação do Centro de Mídias, realize as atividades no Google Sala de Aula e visite o blog historiaensinoedu.blogspot.com. E não deixe de assistir a segunda parte da aula sobre Primeira Guerra Mundial. Até breve!